cá entre nós, hein, você tem que dar opinião de tudo, sobre tudo, todo dia. É uma coisa muito difícil, mas a gente é pago para isso. Tá? Não dá para você discutir e nem deixar para amanhã. A não ser que você não faça o programa, que você esteja doente, que, sei lá, ou não queira fazer, peça férias, peça um descansozinho qualquer. Aliás, o que tem de gente que adora umas férias é um negócio fora do comum. Não só isso, descansozinho qualquer é um negócio. Aliás, é merecido. Acho que todo ser humano tem direito a dar um tempo, ainda mais nesses tempos terríveis que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje é um dia triste para mim, porque eu perdi mais um amigo, não é? Perdi mais um amigo no meio dessa pandemia. E esse amigo é um desses amigos que, a não ser a gente do ciclo de amizades, ninguém conhece. É uma pessoa que é uma pessoa normal. E como é bom ser uma pessoa normal, não é? Uma pessoa que pode sentar num local, o Zé estava falando de bar, pode sentar num barzinho, tomar uma cerveja sem a pessoa ficar te olhando, sem os caras saberem quem você né? Sem o cara ficar te atazanando em todos os sentidos, em qualquer sentido. O que é legal dessa profissão nossa é que quando o cara te conhece, o cara vai lá, te cumprimenta, pede uma selfie. Hoje nem tanto, quase nunca, por causa da pandemia. E mesmo porque não tem lugar para você ir, não tem bar, não tem lugar para você ir. Mas, de vez em quando, eu penso como é que seria viver sem você ser um cara conhecido. Deve ser legal, porque desde menino, quando eu trabalhava em rádio em Ribeirão, as pessoas já me conheciam pela voz. Eu tinha uma voz um pouco mais grossa, apesar de moleque. Comecei a trabalhar em 15 anos, com 15 anos de idade em rádio para ajudar o pessoal lá de casa. E sempre fui um cara que as pessoas me reconheceram. Não é? É legal isso, até certo ponto. Você vê que quando as pessoas chegam a um nível na sua profissão, que não é o meu caso, mas eu estou dizendo esses caras geniais, né, no que fazem, não é? Ronaldo Fenômeno, Maradona, Neymar, João Carlos Martins, enfim, pessoas que são conhecidíssimas, pessoas que são consideradas gênios, Ronaldinho Gaúcho e tal. Eu lembro mais do futebol porque o futebol foi parte da minha vida quase que a vida inteira. Quase que a vida inteira eu criei os meus filhos fazendo transmissões de futebol. Roberto Rivelino, Neto, esses caras. Então, o Wilson não. O Wilson era um cara normal, era um super, hiper repórter cinematográfico, mas um amigo. Era um cidadão negro, alto, forte, grande, mais doce pra caramba. Nunca vi o Wilson levantar a voz com ninguém. E tinha um sorriso, ele sorria com os olhos, ele sorria realmente com a alma. Dizem que quem sorri com os olhos, sorri com a alma. E ontem, o filho dele, já trabalhando comigo lá, estava um negócio que a gente chama de IVS ou coisa parecida, que é onde você bota as imagens ali ao lado do latino, né? E desapareceu. Eu falei, o que houve? O latino falou assim, é uma coisa triste. E depois te conto. E não falou. No final do programa, quando eu vi a imagem do Wilson ali, eu percebi que ele tinha morrido. E aí, realmente, estou muito triste. Eu ia dar uma entrevista hoje para o Pânico da Jovem Pan, mas eu quero pedir desculpas publicamente ao Emílio, que é um cara que eu gosto muito, e ele sabe disso. Eu adoro o Emílio, mas hoje eu não estou muito afim de falar, não. Eu vou falar por obrigação profissional aqui e tal, mas em respeito até ao público do Pânico e respeito ao Emílio, que é um cara que eu, repito, eu tenho admiração, eu gostaria de me reservar um dia mais tranquilo, mais legal, que eu tivesse com um astral mais legal para poder falar para o Emílio. Então me desculpa aí, Emílio. Mas a família do Wilson, ao Flávio que estava lá com a gente, o pessoal todo,
aqui os meus sinceros sentimentos, né? Esse raio dessa pandemia está levando muita gente demais, que agora a gente está começando a sentir, porque você ouve falar em números da Secretaria da Saúde, números do Ministério, mas é uma coisa muito fria, né? Quantos já sentiram isso de perto, que cada númerozinho daquele representa alguém numa família? Quantos já tiveram essa emoção sentindo aquilo de perto, né? Uma coisa muito triste, uma coisa desumana, que você não vê mais a pessoa, morreu, não tem velório, a não ser que seja essa funerária que o Agostinho descobriu aí, parece que tem mais um desdobramento dessa denúncia do Agostinho Teixeira. O Wilson era um cara que iluminava o ambiente e era um grande profissional. Um grande profissional numa época que a gente não tinha assessoria de imprensa para jogador, eu já disse aqui e repito, e a gente entrava nos estádios, nos campos e entrevistava os caras dentro do campo mesmo, sem placa atrás, sem escala para vai perguntar ao fulano de tal, pergunta número 3, não, era todo mundo junto disputando ali a melhor entrevista e com caras que eram amigos. A maioria dos jogadores era de amigos, né? Técnicos, era de amigos. O Tele, que era um cara que eu gostava muito, Cilinho, que era um cara que eu gostava muito, que eram tidos como pessoas difíceis, e eu também sou, mas a gente brigava, mas se gostava, adorava, e tantos outros. Não vou citar aqui, e depois fiquei conhecendo o Zico, Riverino, Pelé, Sócrates era meu amigo de infância, Raí, e daí por diante. Tanta gente, Mário Sérgio, eu não vou ficar aqui falando todos, mas que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhando na equipe do Luciano do Vale. Então, o câmera era o cara que fazia o papel mais importante da equipe, o cinegrafista, o repórter cinematográfico, porque normalmente o câmera era mais amigo que os repórteres dos jogadores, tinham mais contato com os jogadores. O Mosca, por exemplo, que hoje está aposentado, deve estar aposentado, não sei se está me ouvindo ou não. Se estiver ouvindo, ele manda um recado, ele mora em Campinas. O Mosca, por exemplo, era o repórter que conseguia, para os repórteres da Globo, até para o Galvão Bueno, as melhores entrevistas, porque os caras da seleção adoravam Mosca. Então, o cinegrafista era e continua sendo, ainda hoje, hoje tem menos auxiliares, né? A equipe técnica continua sendo a parte mais importante da história, porque às vezes quem mais vê e quem mais clareia uma reportagem, os meus amigos repórteres devem concordar com isso, é o pessoal da equipe técnica. Houve uma época lá em Ribeirão Preto, e parte disso eu peguei na Globo aqui e na Bandeirantes, antes Bandeirantes, a gente saía em 5, 6 pessoas para fazer matéria, que tinha que carregar um VT enorme, tinha que carregar uma câmera enorme, não dava um só fazer isso. Hoje o cara dirige, o cara faz imagem, faz tudo sozinho e anda normalmente em 2 pessoas para questão de economia e tempo e sei lá o quê. Acho que mais para questão de economia, porque o trabalho, quando você leva mais gente de equipe técnica, tem mais qualidade. Enfim, esses caras eram os caras atrás dos já mitos como repórteres, grandes repórteres e daí por diante. Não que essas pessoas não tivessem competência, mas os caras davam ideia, os caras descobriam as notícias, não é? Tanto que a maioria dos meus amigos de televisão e de rádio, a maioria sempre foi da técnica, nunca foi de jornalista. Eu, por exemplo, não sei quanto tempo faz que eu não entro na redação da Band, mas também perdi o contato com os repórteres. Mas o meu grande amigo, hoje, o grande amigo que eu tenho é da técnica, que é o Maurício Stout. Ia lá, eu lembro do Latino quando começou, pequenininho, trabalhando lá na Band. Mas o Maurício é o meu grande irmão, porque é da época da técnica
da Band, ele, o Nelson Garrafão. Quando a gente não tinha condição nem de dormir no hotel, eles davam um jeito de enfiar a gente lá no San Rafael e tal, porque lá na época só tinha direito de dormir as estrelas da casa, né? Isso sempre foi assim, não vai mudar. Eu não era estrela da casa, também não sou, nem quero ser estrela, não tenho interesse nenhum de virar estrela, porcaria nenhuma. Mas hoje eu tenho uma condição melhor, até dormiria no hotel, mas quando não tinha condição de dormir, esses caras que arrumavam um jeitinho da gente ficar lá. A Rose, esposa do Maurício, casada com ela até hoje, aguento o Maurício até hoje, arrumava uma graninha de verba para poder comer um frango assado, que se ficava lá da janela do San Rafael e tinha um lugar que vendia frango assado lá embaixo, que era mais barato que a comida do hotel. Aí você descia, subia com o frangão assado, se atracava no frangão assado, comia e dormia, e pronto, acabou, e era bom demais. E entre as equipes era uma festa, e o Wilson fazia parte dessa festa. Era tão legal. Hoje em dia eu não sei como é que funciona, mas ainda acredito, por exemplo, um cara que eu tenho contato, porque as últimas matérias que eu fiz foi com esse cara. É o cara, acho que, se não é o mais premiado, é um dos mais premiados da TV, da Band com certeza, que é o Matosão, que é um menino, o cinegrafista, repórter cinematográfico, ganha tudo quanto é prêmio, mas é um menino que tem uma capacidade de enxergar a matéria, de ver mais distante, e representa toda essa geração de meninos da técnica que nós temos aí na Band, na Record, na Globo, no SBT, em todo lugar. Eu continuo respeitando esses caras, né? O último cara que eu saí para trabalhar foi o Matosão, né? E o Matosão me lembra muito aqueles caras das antigas. E a gente tem saudade. O legal de você ficar velho, acho que é a única coisa também, porque o resto atrapalha em tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Você que tem idade como eu tenho 63. O legal de ficar velho é que você tem memórias. E essas memórias são as coisas mais importantes que a vida nos dá. Não é dinheiro, não é carro, não é luxo, não é salário, não é nada disso. Isso aí você, por exemplo, se o bicho pegar qualquer um de nós agora, você vai ter a mesma morte que o outro cara vai ter, rico ou pobre, você vai morrer do mesmo jeito. Não? Concorda comigo ou não? E quanto menos você tem, a questão da lei da mais-valia. Se você tem o suficiente para viver, você tem o suficiente para viver e não fica com medo de perder o que você já acumulou. A pior coisa que existe é o cara acumular riqueza e ficar com medo de perder. Eu tenho certeza que eu tive um tumor no pâncreas, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro na Record, e aí fui ganhando mais, indo para outras televisões, inclusive aqui na Band, né? E eu tinha um processo desgraçado de caro com a Record, e eu ficava pensando, se eu perder isso, se eu perder tudo que eu tenho e tal, aquilo acho que foi me corroendo por dentro, me deu essa doença terrível que eu tive que cortar metade do pâncreas. Eu tenho certeza que foi isso aí, porque eu pensava nisso todo santo dia, em como que eu ia fazer se eu perdesse essa causa para a Record. Eu perdi, paguei, e estou aqui, Vivinho da Silva, e trabalhando. Então, nada na vida é mais importante do que memórias, do que lembrança, né? E saúde, é claro. Saúde, é claro. Até para morrer, é bom que você morra com saúde. Ah, mas isso não é um contrassenso? Não, não é um contrassenso. Porque doenças terríveis, né? E a Covid é uma delas, o cara morre sufocado e sozinho. É isso que me deixou mais triste ainda, com os amigos que eu estou perdendo para essa doença. Eu tive um pesadelo outro dia. Aliás, a gente tem pesadelo acordado hoje em dia, com tantas mortes, né? De que você está sufocado e sozinho. É difícil você pensar nisso, né? Você morrendo sozinho. Quando você vai para a UTI ainda, você está sedado e acordou, não acordou. Acredito na vida eterna, você vai estar lá na vida eterna. Eu espero encontrar com Deus.
Espero, porque eu acho que eu não fiz o suficiente para ter contato com o capeta. Tem muita gente que merece encontrar com o capeta. O Wilson está do lado de Deus agora, na minha concepção, nos meus padrões religiosos. Então, até para você perder a vida, você tem que ter alguém do seu lado, né? Morrer sozinho é muito, muito triste. Porque o cara, quando eu tenho impressão, vai para um leito de UTI, ele vai na loteria. Às vezes a pessoa tem 90 anos de idade, tem uma série de comorbidades, já aconteceu isso várias vezes, e sai viva. E às vezes um menino, um rapaz, entra lá, legal e tal, ninguém conhece esse bicho direito e morre. É triste essa pandemia por isso. E eu estou muito triste pela perda do meu grande amigo Wilson. Era um amigo que eu não via faz tempo, mas nós vivemos momentos felizes. Então, lembranças, eu acho que são a única coisa que nos restam no momento que você vai fechar os olhos. Né? É por isso que você quer ter o rosto amigo ali do lado. O dia que eu partir, eu quero ver mesmo a minha mulher. Que minha esposa foi a coisa mais importante que eu tive da minha vida. Não teve nada mais importante que a minha mulher. E continua sendo. Então, o dia que eu partir, eu quero ver o rosto da minha mulher. Agora, essa doença nem isso dá o direito. Né? Você vai embora e as pessoas não te veem e você não vê quem você ama. O Flávio estava trabalhando ontem, o filho do Wilson. Parece até com ele. É um sujeito negro, alto, tem o mesmo sorriso do Wilson. E como o fruto não cai longe da árvore, deve ser um menino muito bom, porque eu não tenho convivência com o Flávio também, hoje em dia com quase ninguém, por causa dessa pandemia, que é a coisa que mais deixa a gente chateado, né? A separação. É a separação. Então, eu queria fazer uma homenagem a todos os meninos de técnica que trabalham nas emissoras todas. Eu sou um cara muito duro no meu trabalho. Eu sou um cara que aquela reunião do Bolsonaro perto de um programa que eu faço é fichinha. Porque eu entro para fazer um programa de televisão, fui assim desde menino, para ganhar. Eu sei que eu não vou ter condição de ganhar da Globo, mas eu vou brigar até o fim para ganhar da Globo. Então eu entro como se fosse um jogo de futebol. Pô, me dá a bola aqui, vamos correr, vai atrás da notícia, falo palavrão, brigo, discuto. Mas no jogo de futebol não é assim, né? E o Wilson era um craque, jogava bem pra caramba. Jogava bola também. Aí acaba o programa, a gente volta a ser o que era, volta a ser amigo e volta antigamente a se abraçar, às vezes ia num bar, comemorar de vez em quando alguma coisa. Hoje nem isso a gente pode fazer. Então eu queria render as minhas homenagens de verdade a todos os meninos da técnica de todas as emissoras de televisão e de rádio, porque sem esses meninos a gente não é ninguém. E esses meninos costumam dar ideias geniais que muitos não revelam que são dessas pessoas, dos técnicos. Eu sempre revelei. Quando o cara me dá uma ideia, eu falo, olha, o Latino falou isso, o fulano falou aquilo. Enfim, que o Wilson descanse em paz. RB fechada com você. Manhã Bandeirantes.